Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é André Freitas e hoje vamos falar sobre ADCs e gerência unificada dos ADCs, como proteger, disponibilizar e entregar sua aplicação da melhor maneira. Então bora pro vídeo. Fala pessoal, antes de falarmos propriamente do Citrix ADC, é importante entender da onde saiu esses ADCs e os balanceadores de carga. Imagina que no princípio nós comprávamos um servidor físico e esse servidor a gente instalava e encaminhava o colaborador para esse servidor físico. E numa onda muito rápida você tinha que ter mais servidores físicos para atender a sua aplicação. E tem um componente que foi responsável por entregar o seu acesso a um servidor. Esse cara a gente chamava de load balance, ele ficava na frente da sua aplicação e quando você ia acessar a aplicação, ele encaminhava para o próximo servidor. Só que esse cara começou a ficar mais inteligente e não começou a mais somente olhar a aplicação e encaminhar para o próximo servidor disponível. Ele começou a olhar qual que é o servidor que melhor pode receber, qual que é o servidor com menos conexão, qual que é o servidor que está disponível, mais memória, processamento disponível para conseguir. E esse cara cresceu muito e hoje a gente entende que não existe como ter um data center sem um componente como esse dentro da nossa infraestrutura. O nosso Citrix ADC é uma nova geração dos balanceadores de carga e justamente com inúmeras funcionalidades que daqui eu destaco as principais vantagens de você ter um ADC na frente da sua aplicação. Primeiro ponto, disponibilidade. A gente consegue balancear para o servidor que melhor pode receber. Nós somos um cara muito escalável, nós somos vendidos de maneira virtual, física, de container, onde você pode crescer muitas das vezes só com upgrade de licença. Nós fazemos um health check antes de encaminhar o tráfego para o servidor, verificando não só se o servidor, a sua aplicação está de pé na hora de encaminhar, mas se a página web pode receber esse tráfego, se o banco de dados está em pé, se o servidor está pingando. Então uma sequência de checagens antes de encaminhar o tráfego. Porque no final, se você está fazendo uma compra num site, quando você envia o formulário para comprar, a compra não é concretizada, existe grande chance de você trocar de site, de você trocar de plataforma antes de realizar aquela ação. Nós temos funcionalidade de content switching. O cara está acessando de um smartphone ou de um Internet Explorer, você pode encaminhar esse tráfego para o servidor que melhor abre a página no Internet Explorer ou para o servidor que abre a página melhor para dispositivos mobile. Não sei se vocês lembram que 10, 15 anos atrás vocês iam acessar alguns sites, tinha até uma letra na nota, esse site abre melhor com o Internet Explorer. Hoje isso não é mais possível. Você não pode mais encaminhar o colaborador a trocar, a tomar uma ação para acessar a sua aplicação. Isso é inviável. Nós temos a parte de balanceamento global. Imagina que você pode ter vários links de entrada e encaminhar o seu cliente para entrar dentro do seu data center pelo link que melhor pode receber. Ou inclusive monitorar a aplicação e quando essa aplicação cair no meu data center principal, a gente encaminha essa aplicação para o data center backup. Ou empresas que têm data center backup, mas na hora que um data center entra em contingência, você precisa ligar para o profissional de rede para virar o tráfego para outro. Por que não fazer um balanceamento global e um encaminhamento automático? A parte de segurança, a gente fala muito sobre gerência de certificados SSL. Hoje quase 90% do tráfego web é criptografado. Esse certificado pode ser instalado no servidor, mas se ele for instalado num componente que vem antes e você gerenciar todos os seus certificados de um único lugar, ao invés de administrar 100 servidores, faz muito mais sentido, além do qual você pode deixar o seu servidor preocupado com a aplicação e não com criptografia de informação. Deixe esse trabalho para o nosso ADC que foi desenhado para isso. Pode gerenciar políticas e restrições. Imagina que você quer proteger o seu banco de dados. Você pode pôr ele como um front-end para gerência do seu banco de dados e só permitir dar select na base durante o horário comercial. Isso é possível com o nosso Citrix ADC. E aliás, falando em banco de dados, nós somos um dos únicos ADCs que conseguem balancear banco de dados Oracle. Nós temos proteção contra ataques de negação de serviço. Imagina que muitas vezes ataques distribuídos é muito difícil, nós temos capacidade de bloquear esse tipo de ataque. Funcionalidades de rewrite, reescrever a URL, omitir a nossa infraestrutura de diretórios de dentro de uma URL para não deixar tão fácil para o atacante conhecer nosso servidor. Nós temos funcionalidades de autenticação. Nós temos um poderosíssimo filtro de web que vai proteger suas aplicações contra bots, malware, scripts maliciosos. Por que você acha que várias vezes você entra na página do PSOL e
e ter uma foto do Bolsonaro lá dentro? Porque tem uma vulnerabilidade que permite inserir um código malicioso lá dentro e fazer o upload de coisas dentro da sua plataforma. Uma proteção como o AF é quase que essencial para qualquer operação web. Nós temos funcionalidades de aceleração, de otimização. Nós podemos comprimir esse tráfego utilizando o gzip, que é um protocolo utilizado pela maioria dos navegadores, e deixar isso mais leve na hora de devolver essa informação para o nosso colaborador. Nós temos SSL, offload, ou seja, como comentei, carregar os certificados aqui para essa aplicação ficar mais rápida e fazer a criptografia em outro dispositivo. Temos multiplexação. Imagina que vários usuários estão requerindo a mesma imagem no servidor. Eu posso fazer um único acesso no ADC e eu busco essa imagem, eu não faço 20 requisições, 10 requisições no meu servidor. Essa imagem já vai ser guardada e uma requisição no servidor, eu já vou buscar essa imagem e entregar para 10 usuários. Nós temos a parte de cache, né? A partir do momento que você começa a utilizar muito uma imagem ou um conteúdo, a gente transforma esse dado num dado quente e deixamos armazenado no ADC para que não precise toda hora buscar essa informação. Esse cache pode ser tanto estático, essa imagem você busca aqui, não precisa ir lá no servidor, ou dinâmico. Posso pôr um ponto JPG e tudo que for uma imagem eu já armazeno aqui dentro do meu ADC. Sem contar que eu tenho funcionalidades de HDX Insight, eu consigo ter muita informação sobre o nosso protocolo de VDI, entregas de desktops virtuais, sabendo latência, perda de pacote, experiência do usuário, quanto tempo que o usuário está demorando para abrir essa aplicação. Se a gente colocar um ADC como um front-end aos nossos servidores, a gente vai ter muito mais relatório. Aliás, o protocolo é nosso, a gente conhece muito melhor. Relatórios e visibilidade de páginas web. E isso eu não estou dizendo só para o TI. Imagina um negócio, o business do cliente, ele precisa saber qual que foi o horário durante a Black Friday que eu tive mais acesso aos meus servidores. Muitas vezes a gente não tem como emitir esse tipo de relatório e o ADC pode trazer esse tipo de visibilidade. E nós temos também a parte de visibilidade de aplicação. Minha aplicação está boa, minha aplicação está ruim, minha aplicação está demorando para responder. Tudo isso a gente consegue fazer com o ADC. O ADC acaba sendo um canivete suíço. Lembrando que a gente faz muito mais coisa. A gente faz manipulação de HTTP, encaminhamento, redirect, fecha VPN, entre outras. Esse cara é essencial e pode salvar uma infraestrutura de TI. Então, pessoal, na verdade eu falei esse monte de funcionalidade, mas a gente está focando realmente na disponibilidade da sua aplicação. Então a gente não vai mais se preocupar se sua aplicação está rodando aqui ou em outro data center, ou qual servidor está fora ou não. Você sempre que tiver uma requisição à aplicação, a gente vai encaminhar para o lugar correto e sua aplicação vai estar sempre disponível. A gente vai acrescentar performance. Isso eu estou dizendo que eu vou salvar a sua aplicação. Isso a gente está dizendo que você não precisa mais investir em mais servidores, porque grande parte do trabalho pesado a gente vai fazer. E seus servidores que estão trabalhando com criptografia, autenticação, gerenciando certificados, a gente vai fazer esse trabalho pesado. Offload, muita coisa a gente vai carregar, principalmente os certificados SSL. Então a gente pode, por exemplo, servir como um decrypt no meio do caminho, carregando todos os certificados digitais. A requisição chega via HTTPS para nós que estamos na frente da sua aplicação, mas na hora de ser encaminhado para o servidor, a gente manda ele em tráfego limpo. Então o servidor não precisa se preocupar com criptografia, a gente faz todo o offload. E a parte de segurança, a parte de proteção web, proteção de DDoS, fechar VPN, autenticação, tudo isso vai ser concentrado. Vamos deixar o servidor justamente cuidar da aplicação e deixa a segurança conosco. E o que é interessante a gente perceber das infraestruturas de hoje em dia, pessoal? Tem um dado do IDC que ele fala que praticamente 3/4 da empresa tem um ambiente multi-cloud ou um ambiente híbrido. O que é isso? É que as empresas não tem mais um data center on-premises. Ela nasceu on-premises, de repente ela comprou Office 365, Microsoft não vende mais Exchange, e de repente ela comprou um Salesforce, de repente essa aplicação é legada, ela colocou num colocation, e de repente essa aplicação é diferente, então eu vou colocar ela no Google Cloud, porque ela é containerizada, roda muito melhor lá. De repente você tem uma coxa de retalhos de infraestrutura, cada ponto em um lugar. O que acontece? A gente tem uma plataforma de ADC, que vai ser o front-end da sua aplicação, indiferente onde ela esteja. Numa nuvem pública, numa nuvem privada, ou dentro de um data center comum, a gente vai conseguir gerenciá-lo dentro de uma plataforma. Mas como que é vendido esse ADC? Ele é um software? Ele é da forma que você precisar. A gente tem virtual, te dá uma imagem, você instala no servidor e redireciona o tráfego. A gente pode ser em container, a gente pode ser caixas físicas, a gente pode ser caixas segmentadas, a gente é altamente escalável, nós temos plataformas que você pode dividir ela em vários segmentos, lá vários ADCs dentro do mesmo hardware. Nós temos um hardware que pode
crescer só com upgrade de licença da forma que você precisar. E a gente acaba sendo um diferencial. Temos alguns ADCs que trabalham em algumas vertentes e a gente, como comentei, com vários tipos de infraestrutura, a gente vai estar presente em todas elas, trazendo, além de um padrão de configuração, facilidades na hora de aplicar uma mudança, atualizar os seus certificados digitais de todas as plataformas, implantar novos ADCs e etc. Então, pessoal, a ideia aqui é justamente entender isso aqui. Hoje nós temos aplicações que estão dentro de um PaaS ou IaaS, dentro de uma Azure, dentro de uma AWS, nós temos aplicações dentro do nosso data center, nós temos aplicações dentro de clouds privadas, nós temos aplicações em todos os data centers, em todos os lugares. E todos eles podem ser gerenciados dentro de um único lugar, do Citrix ADM, que é uma ferramenta poderosíssima que vai permitir gerenciar, aplicar patches, implantar, verificar o seu ambiente de uma forma simples, clara e objetiva. Então a ideia, pessoal, do Citrix ADM é justamente facilidades na hora de implantar. Agora eu vou ter Black Friday, eu preciso implantar mais 10 novos ADCs. A gente poder traquear o que está acontecendo dentro da nossa infraestrutura, fazer um inventário de quantos servidores a gente implantou, quais são os alertas de como está a nossa infraestrutura. Analisar, pessoal, imagina que de repente você quer um relatório do último mês, quantos acessos eu tive, qual que é o throughput, quanto que eu utilizei de link, que eu tô pensando em fazer um upgrade de link, quanto que essa aplicação está consumindo, qual que é o throughput dessa aplicação de uma maneira fácil e rápida. A gente pode modificar a infraestrutura, vamos dizer que eu tenho um serviço que ele está rodando agora no meu data center local. Eu já implantei ele todo na Azure, agora está na hora de virar o tráfego. Como que eu faço uma Gmood dessa sem ter tanto esforço? Ou de repente pega toda essa configuração que está aqui e joga para lá, numa infraestrutura tradicional, acesso via CLI, faço backup, acesso o meu put, dou um show tech, guardo ele, subo na nuvem, implanto, testo. Por que não migrar? Coloque esse ADC lá e vira o tráfego para lá, de um único lugar. As modificações, as Gmoods muito mais rápida. E uma coisa bacana também são as APIs. Imagina que você pode automatizar o processo e dizer para o ADC que quando você tiver mais do que tanto de processamento desses servidores, eu vou implantar mais um ADC, vou ligar o ADC que está na minha outra nuvem e vou balancear o tráfego entre eles. Eu vou mandar uma trap para minha Azure que vai ligar mais essas máquinas e eu vou balancear o tráfego entre elas. A parte de automatização está fazendo cada vez mais sentido e se você não automatiza o trabalho, você tem que ter uma força-tarefa muito grande dentro da sua empresa. Então a ideia, pessoal, isso aqui é um relatório, uma demonstração do Analytics que você vai ter. Você vai enxergar toda a sua infraestrutura na cloud, on-premises, colocation, onde estão os seus dados, de uma forma clara e objetiva. E de repente você vai ver que sua aplicação Scener, putz, está amarelinho aqui, por que será? Você passa o mouse por cima, você já vê status, qual que é a performance, quantos milissegundos ela está demorando para te responder, qual que é o throughput que essa aplicação está levando. Putz, eu tenho 5 MB dessa aplicação rodando, opa, eu tenho 10 MB de link, deixa eu me preocupar com isso. E quanto que esse tráfego já passou no total? 234. Isso é interessante, pessoal, porque tem Firewall hoje que o pessoal monitora pelo Firewall. O Firewall não mostra o throughput por aplicação, a não ser que você faça um script QoS lá para você conseguir. Normalmente, você só consegue o total de dados que essa aplicação monitorou, nada em real time. Então, isso aqui é muito interessante, pessoal. O que é legal também? Você tem vários filtros que você pode utilizar na hora de identificar as aplicações que não estão tão saudáveis. Eu quero saber as aplicações que são críticas, as aplicações que eu preciso rever, as aplicações que estão quebradas, não estão funcionando, que estão indisponíveis. Putz, tenho 100, 1000 aplicações, quero saber todas que estão ótimas para mandar um relatório. Quero ver as que são críticas e entender o porquê. Então, um filtro fácil que você pode aplicar sobre isso. Você consegue ver de uma maneira clara e objetiva qual é a aplicação, qual que é a pontuação que ela tem, o quanto de volume, e de repente você está olhando esse relatório aqui cheio de quadradinho. Poxa, isso aqui não tá legal, como que eu mostro isso? Eu mudo. Coloco para mostrar por colunas de uma maneira mais friendly, de uma maneira que você gosta mais, e entender que essa aplicação aqui, ela tá demorando 288 milissegundos para responder. Ou seja, meu link tá bom, mas na hora que eu encaminho pro servidor, isso não tá legal como tá voltando. Então, por isso que meu score dessa aplicação aqui tá 72. Vai de 0 a 100 e conforme mais perto do 100, melhor a minha aplicação está. E esses itens eu vou ver que a aplicação não tá funcionando bem. Imagina, pessoal, o tamanho do troubleshooting de uma
uma informação do tipo aplicação lenta. Você vai ver ping tá alto, o cara tá lá na casa dele, você vai pedir para ele dar um ping na sua aplicação, no seu data center, você vai ver a rede, você vai subir a camada OSI, ver na física, o enlace, o switch, a aplicação, aqui ele já tá falando, o servidor tá demorando para responder, então tá na aplicação, matou a charada. Então de uma maneira muito mais fácil. Então, como eu mencionei, tudo à base do Score, você não precisa integrar tudo com uma ferramenta de CIEM para conseguir monitorar, integrar a rede com tudo. Não, isso o ADC já tá entregando tudo para você. Então de uma maneira muito mais fácil, muito mais tranquila. E o que é legal, pessoal? Você pode ter de uma maneira fácil e objetiva, clicar no servidor e entender por que ele tá respondendo demorado, o que tá acontecendo. E aí, a hora que você clica no servidor, ele vai falar, escuta, esse servidor aqui não tá legal, tá acontecendo isso, e ainda vai te dar as ações recomendadas. Ele vai te falar, checa a conectividade com o servidor, dá uma olhada na aplicação, dá uma tunada nessa aplicação, diminui alguma coisa, muda o método de balanceamento para você balancear a aplicação para o servidor que está melhor, com mais processamento. Ele vai te dar várias opções para você ajudar e melhorar e acabar com esse problema que você está tendo. Isso demoraria muito tempo para você conseguir fazer um troubleshooting desse jeito. Isso aqui consegue também te dar uma inteligência artificial com analytics. Imagina que esses usuários, essas aplicações nunca passaram de 5 mega de throughput. De repente ela tá 10 mega. Ele vai ter inteligência suficiente para te dar um alerta para dizer que, opa, tem algo errado. Se você não tem uma ferramenta de analytics dentro da empresa, você não consegue pegar um ataque sofisticado. Você não consegue entender que sua estrutura tá mudando. Porque é comum, tá liberado o acesso na 443 durante o horário comercial, mas opa, vindo acessos da China na minha aplicação, como que você pega isso? Só com uma ferramenta realmente de analytics que vai monitorar os seus dados, a sua infraestrutura e vai entender o que está acontecendo. Então, ele vai te dar a tendência do que está acontecendo e para onde a sua infraestrutura está indo. Então, pessoal, era isso que eu tinha preparado hoje para falar sobre Citrix ADC, Citrix ADM e como essa ferramenta poderosíssima pode ajudar na sua infraestrutura. Nos vemos em breve. Valeu!